Boa noite a todos, que a paz, o amor do Cristo se faça presente nesse ambiente, em nossos corações, em nossos lares, hoje, amanhã e sempre. É uma alegria retornar a esta casa de oração e trabalho. A gente agradece a Deus a existência desta casa, a possibilidade de conversarmos um pouco mais sobre a doutrina espírita, a oportunidade desse momento de vibrações, de prece, de refazimento espiritual. Agradecer a todos os trabalhadores e trabalhadoras desta casa, tanto do plano físico quanto do plano espiritual, pela ambiência física, pela ambiência também espiritual, que nos possibilita esse momento tão importante para todos. E agradecer a presença de cada um de vocês. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Sinta-se em um ambiente acolhedor, um ambiente de refazimento, de consolação. Nosso assunto, a prece. Já tocou em um dos pontos, né? Por que eu faço uma prece e não sou atendido ou atendida? Será? Agora há pouco fizemos uma prece. Como funciona? Como parte daqui, da gente, e chega ao destino? Chega ao destino? Como chega? Como é o mecanismo da prece? Funciona mais palavras bonitas, difíceis, preces longas, preces bonitas, mas que os outros não entendem, repetição, será que tem mais força? Prece ensinada, por exemplo, preces que são belíssimas, será que elas têm mais força? Por exemplo, prece de Cáritas, aquela prece de Eurípides sobre Deus, enfim. O Espiritismo, só fazer só um parêntese aqui, para ficar uma coisa clara e contar um pouco a colaboração de vocês, tá? No início do mês passado, foi uma gripe que eu testei negativo, certo? Mas comigo tem uma questão expiatória que é um pouquinho mais grave com relação à questão respiratória. Passam os outros sintomas, mas a tosse fica, né? Já tem sido bem melhor, mas perdoem aí se ao longo da fala, como já aconteceu, tiver que dar algumas pausas, tá bom? E um pouco de justificar esse tanto de água aqui, tá? Espero que o estudo seja bastante proveitoso. O Espiritismo, ele nos possibilita entender a prece e todas essas coisas que eu levantei agora há pouco. Algo que é muito importante no Espiritismo e que toca qualquer assunto é quando eu vou fazer alguma coisa que eu compreenda o que eu estou fazendo. Eu vou ao centro assistir a palestra. É importante, claro, aquele que vem a primeira vez dificilmente vai saber disso, mas já na primeira vez, aquele que sai daqui após uma reunião, ele deve buscar tirar essas dúvidas. Por quê? Alguém me falou da importância de vir assistir a reunião, obter essas informações, o passe depois, se for necessário. Na hora eu compreendo, a reunião é importante por isso, o estudo, a prece, o passe. E isso possibilita que a gente faça a coisa com clareza, com consciência, e nos possibilita também fazer com mais vontade, com mais interesse, porque nós compreendemos o que nós estamos fazendo. Serve para qualquer outro assunto. Venha para a campanha do quilo, mas eu não sei o que é a campanha do quilo. Eu não sei o alcance material nem espiritual da campanha do quilo, então não tenho muito interesse em vir. Não, mas eu entendo a campanha do quilo por isso, por isso, por isso. A dimensão espiritual é essa, a dimensão física é essa. Ok. Da mesma forma é a prece. Se baseia em uma lei divina.
Está lá no livro dos Espíritos, na terceira parte, a primeira lei estudada, lei de adoração. Claro que a principal maneira de adorar a Deus não é a prece. A prece é uma forma de adorar a Deus, mas não é a principal. A principal, claro, é através do que fazemos no nosso dia a dia. É o que pensamos, o que sentimos, o que falamos e o que fazemos. Esse é o ponto principal da adoração, através da vivência. Mas tem um elemento da prece que também faz parte dessa adoração. A prece, esse momento de sintonia com Deus, por mais que a gente direcione para o mentor espiritual nosso, para o mentor da casa, algum espírito, Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, enfim, a sintonia, em resumo, é com Deus. Essa sintonia é muito importante para nós, por diversos motivos que vamos ver ao longo do nosso estudo. E é um momento que a gente precisa compreender que ele serve para três coisas. A gente lembra muito bem, que é o pedido. Sim, é lícito pedir na prece, mas aí vem a importância do conhecimento espírita, da compreensão da vida, da compreensão da nossa realidade. Somos espíritos. E aí o entendimento da reencarnação, da vida espiritual, da importância do ser e não do ter e sentir prazer. O ter e sentir prazer tem a sua importância, no nível correto. Ciente de tudo isso, a gente vai compreender o que pedir, o que solicitar em uma prece. E tem algumas coisas bem curiosas, e que são muito comuns no pedido, na prece. Meu Deus, me dê paciência. Será que Ele vai atender? Sinto muito dizer, mas Ele não vai atender. Paciência, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, uma lição assinada por um espírito amigo, mas já sabemos de quem se trata, que é a benfeitora Joana de Ângeles. A paciência é um processo de educação espiritual, que nós vamos construindo equilíbrio interior, para saber se comportar e ter a ação adequada diante das situações problemáticas que chegam para nós. Então Ele não vai dar paciência. É mais provável que venha oportunidades de testar e vivenciar a paciência. Meu Deus, me dê paz. Também não vai dar paz. A paz, tem até uma campanha da Federação Espírita Brasileira que diz assim: construamos a paz promovendo o bem. É a minha movimentação em prol do bem que gera a consciência tranquila do dever cumprido e a paz. E aí vai se exteriorizar para os demais, contagiando e auxiliando o processo evolutivo dos que estão comigo no caminho. Meu Deus, me dê sabedoria. Ele vai dar sabedoria também. Eita, mas essa conversa da prece está decepcionante, né? Mas tenham calma, a gente vai ver que vai melhorar. Mas Ele também não vai dar sabedoria. E olha, o que a gente está pedindo sabedoria? A gente de posse da inteligência, das oportunidades de conhecimento. Conhecimentos hoje em dia, vamos pegar o exemplo da própria doutrina espírita. Tem o Evangelho do Cristo, mas tem uma doutrina detalhando o Evangelho. O que é que falta? E ainda estamos pedindo sabedoria. E se eu pedir um emprego? Depende. Normal que a gente peça, estou desempregado, gostaria de um emprego. Mas, aí a gente já vai falar de um dos componentes essenciais da prece. Está fazendo sua parte? Tudo bem, gostaria de conseguir um emprego, sair dessa situação assim, difícil que eu me encontro.
distribuindo currículo, batendo na porta de conhecidos e dizendo: tem alguma oportunidade para que eu possa trabalhar? Se movimentando ou só esperando? Então, o pedido, ele é exatamente para que nós possamos pedir o que é essencial para nós como espíritos. E também entra o componente material, porque estamos reencarnados, estamos ligados a corpos materiais e de coisas que são essenciais para a nossa passagem aqui, não mais valoroso do que as questões espirituais, mas que são importantes, mas que em todos os casos, a nível espiritual, a nível material, nós precisamos fazer a nossa parte. Então, pedir força, proteção, intuição, inspiração, coisas dessa linha. Sim, a prece também serve para agradecer. Eu não tenho nada para agradecer, está tudo ruim, a minha vida está de mal a pior. Não vai muito longe, pode observar bem, e tem alguém numa condição inferior a que a pessoa que está reclamando está, e fazendo mais e melhor e com alegria de viver. Temos que agradecer. Todos nós temos que agradecer. E a prece também serve para louvar a Deus, reconhecer a grandeza de Deus. Na lição que foi lida do Evangelho, tem uma coisa muito curiosa. E aí a gente lembra dos atributos de Deus, dentre eles, onisciente. Vamos acrescentar também o onipresente. Então ele está presente em tudo e tem ciência de tudo. Então, sabe das minhas necessidades. Porque que é interessante eu fazer uma prece. Aí a gente volta um pouco e vai entender a nossa condição evolutiva. Nós estamos mais perto da saída do que da chegada. E uma série de coisas a gente precisa, não de uma repetição de ritual, mas de uma repetição para gerar um condicionamento naquela atividade. Por exemplo, reunião no GEA todo sábado, 20 horas. Será que não tivesse essa reunião aqui? Se não tivéssemos esse compromisso aqui, nós teríamos uma regularidade de estudar o Espiritismo? Mas não. Cria o vínculo de todo sábado, ou se que for possível, eu estou aqui. É a mesma coisa do Evangelho no Lar. Toda segunda-feira, tal horário, a gente se reúne e cria essa constância. A prece, sim, Deus já sabe, mas eu tenho esse contato com Deus frequentemente. Eu estou mergulhado nas preocupações do dia a dia e nem lembro, então eu preciso de um horário para que eu estabeleça esse vínculo. Como também trabalhar uma série de elementos que é importante para nós. Quando eu paro para fazer uma prece, eu estou reconhecendo Deus. Há Deus, há um Pai Criador, há alguém, ou melhor, não é alguém, nem é algo. Há uma força que cuida de mim e que eu posso recorrer e que está junto a mim. E a formulação dos pedidos, justamente para que a gente vá trabalhando em nós, separar o que não é prioridade, o que não é essencial, do que é realmente necessário. E é um treinamento muito importante para nós. Daí, mesmo Deus presente a todos os momentos, mesmo ciente das nossas necessidades, a importância de fazermos a prece. A prece torna a pessoa melhor. Estou falando só pelo fato de fazer a prece. Por exemplo, fizemos uma prece agora há pouco. Só por isso, estamos melhores em termos evolutivos. Não falo de sintonia, de equilíbrio, não. Só a prece por si só, nós não melhoramos. É igual o passe. Eu venho achar que eu vou tomar o passe e vou resolver todos os meus problemas. É um passe energético, não é um passe de mágica. Água frutificada. Vou tomar, vou fazer aquele tratamento certinho e vai passar todos os meus problemas.
por trás disso não tem uma mudança na condução da vida, não vai resolver. O passe, a água, o evangelho, a prece, sem a alteração, sem a reforma íntima, não melhora. Agora, são recursos importantíssimos de apoio. E aí um pouco mais assim, ríspido, mas que é um pouco necessário a gente falar assim. E muitas vezes nós faltamos com a consideração com os trabalhadores encarnados e desencarnados, que estão no passe, que preparam a água, que vem em socorro das nossas preces. Porque nós fazemos tudo isso e depois desfazemos tudo novamente. Lógico que a gente não vai recorrer a esse apoio, entendeu? O evangelho mudar de uma vez. Mas às vezes a gente não tem o menor esforço. A gente quer que o passe resolva, que a oração seja atendida, que a água, mas a mudança mesmo a gente não quer. A gente quer que o outro faça o trabalho nosso. Isso serve também para o componente da prece. A prece também é como um ato de caridade. Eu posso fazer a prece por mim, por outro encarnado, por um desencarnado. E é muito, muito importante. Ao longo da literatura espírita, como também da experiência de alguns palestrantes, médiuns, trabalhadores do movimento espírita, são diversos os relatos emocionantes, grandiosos, do efeito da prece como um gesto de caridade. Vamos lá, 3 exemplos para a gente ilustrar isso muito bem. Um deles, narrado por Divaldo Franco. Uma irmã de Divaldo cometeu suicídio. Ele já tinha essa experiência dentro do ambiente familiar. Indo para o trabalho, certa feita, pega um exemplar do jornal. Naquela época ainda se fazia isso, que hoje ainda bem que é proibido, apesar de alguns ainda insistirem, mas naquela época se divulgava, né, o ato do suicídio. E ele sentiu aquilo ali, todos nós sentimos, é algo lamentável, mas ele sentiu pela lembrança do que aconteceu com a irmã. E decidiu fazer uma oração sempre para aquele espírito. Meses, anos fazendo essa oração. Depois de um tempo ele parou. Sabemos que ele tem uma mediunidade bem ostensiva, inclusive de evidência. E certa vez ele está no quarto, chega um espírito, não tinha aparência de obsessor, não tinha aparência de perturbador, e sim de espírito amigo, mas ele não conhecia. O espírito voltava para agradecer a prece que ele recebia todos os dias, que foi um consolo no momento de extrema dor. Outro exemplo, o filme Nosso Lar, claro, baseado no livro, no filme ficou bem claro mesmo como isso funciona. O espírito está lá, naqueles locais de refazimento, ainda numa situação de perturbação espiritual, e uma tela mais ou menos da dimensão daquela parede ali, parecendo um projetor. Às vezes a gente usa para transmitir algum conhecimento. Apresenta-se ali a mãe daquela pessoa num momento fervoroso de oração, e aquilo toca muito aquele espírito. Seriam 3 exemplos, vai virar 4. Esse é mais antigo, tá? Eu ainda tinha até bem mais cabelo. Acho que todos já sabem, né? Mas é bom lembrar. Novela A Viagem. Alexandre naquele local inferior. Os familiares realizando um evangelho no lar. O que chegava para ele não era muito. Não era nenhuma luz assim, com
essa nitidez, apenas algo que deixava um pouco roxo ali, aquele céu totalmente escuro. Mas já era um ponto para saber que há esperança. E por fim, e particularmente o mais emocionante, está relatado no livro Memórias de um Suicida. Sabemos que tem um espírito específico para cuidar desses casos, que é Maria, designada a perita de Jesus. E todos que trabalham com Maria, como é narrado no livro, são servos da legião de Maria. A prece é tão importante, mas tão importante, que quando qualquer um de nós faz uma prece por um suicida, ou por alguém que está com ideação suicida, o Espírito lá no livro foi bem claro, nos tornamos membros da legião dos servos de Maria. Então são exemplos que deixam bem claro esse funcionamento, o alcance dessa prece. Está aqui um pouquinho na frente, mas poderia ter sido lá naquela hora do pedido. Será que se eu pedir para se afastar todos os meus problemas, a prece vai funcionar? Que todos os meus problemas sumam? Não vai. Não vai. A prece não vai alterar os nossos problemas. Não no sentido deles desaparecerem, da gente não precisar fazer nada. Vai alterar sim a dimensão da nossa força em relação à dificuldade anterior. O nosso discernimento por conta da inspiração, da proteção, aí sim. Mas para que eles desapareçam, novamente pensando que é mágica, não vai ser por esse caminho. Outro ponto, já que falamos no contexto de fazer a prece, a repetição. E aí respeitamos os irmãos e as irmãs que fazem assim, mas é nossa função como espíritas esclarecer. A repetição vai ter um efeito maior? Não, não vai. Porque a qualidade da prece não está na repetição. Vamos lá, vamos entender essa qualidade. Tem uma lição que serve de complemento do nosso estudo, está lá no capítulo 27, o mesmo que foi lido, chamada A Ação da Prece, Transmissão do Pensamento. Somos espíritos, funcionamos como antenas, constantemente emitindo ondas mentais, transmitindo pensamento. Não ficamos sem pensar, sempre pensando, coisas boas ou coisas ruins. Esse pensamento tem um meio de propagação, que é o fluido cósmico universal. Igual o ar tem um meio de propagação, o som tem um meio de propagação, que é o ar. Fazemos a nossa prece, transmitimos o pensamento e ele se propaga. Chega obrigatoriamente ao destino, depende da qualidade da prece. E aí entram alguns componentes. Primeiro, concentração. Aquela prece que você está fazendo, está ali, eita, a panela ficou no fogo, eita, sai para lá menino, eita, escutei alguma coisa ali fora. É algo que não sai daqui, do ambiente onde você está. Em relação à concentração, vem algo que é muito curioso: olhos abertos ou olhos fechados? Ah não, a prece vai ter mais força com o olho fechado. Depende. Se você consegue se concentrar com os olhos abertos, não precisa fechar os olhos. Eu me concentro muito mal mesmo com o olho fechado. Isso acontece com a maioria de nós. Fecha o olho, se concentra na prece, triscaram naquela porta, esquece as palavras que está fazendo a prece, muda a atenção. Então, como se sentir melhor para se concentrar, né? Olho aberto, olho fechado, que vai ser determinante é a sua concentração. Você pode estar com o olho fechado, mas a cabeça. E aí, sentado, deitado, de joelho, como você se sente melhor? Naquele momento você se sente melhor em pé. Bem, o prioritário é concentrar.
sinceridade. Quantas vezes a gente já escutou que a prece saia do coração, que haja um envolvimento, é essa sinceridade. E aí nessa questão da sinceridade entra o componente do que a gente deve pedir. E aí vimos concentração, sinceridade, essa vontade e essa confiança em Deus para impulsionar esse pensamento. E aí com esses elementos e também o componente do merecimento, aí atinge e surte o efeito que a gente quer. Daí essa qualidade da prece não está na repetição. Nós entendemos e respeitamos que algumas pessoas precisam ainda, segundo o entendimento delas, achando que precisa daquela repetição. A gente entende e respeita, mas o indivíduo precisa ampliar e perceber: eu posso fazer um Pai Nosso e uma Ave Maria e ter um efeito excelente. Não está na repetição. Quantas vezes você que dirige reunião também, já há algum tempo, assim como eu, quantas vezes a gente convida a pessoa: faz a prece hoje. Não vou não fazer a prece lá não, na mesa não, porque são poucas palavras, não são palavras bonitas, eu não sei fazer a prece. Tudo bem, a gente entende, a gente respeita, e não há um trabalho obrigatório para ninguém. Mas se a pessoa vem até aqui e a prece dela é: meu Deus, muito obrigado por este dia, continue a nos amparar, assim seja. Era o que ela queria dizer, com as palavras dela, compreensível para todo mundo, e pronto. Não precisa, se você sabe palavras bonitas, quer fazer uma prece mais longa, sabe fazer, ótimo. Outro cuidado com a prece: eu sei fazer preces 3, 5, 7 minutos, e eu consigo me concentrar. Estou fazendo a prece sozinho aqui? Não estou. Todo mundo vai acompanhar 5, 7, 10 minutos de prece comigo? Dificilmente. Vai perder o efeito. É o bom senso. Não, eu consigo fazer os 10 minutos? Não, eu faço quando eu estiver em casa. Aquele momento de recolhimento, para fazer a prece. É ter esse bom senso, mas a força não está na repetição. A força não está em palavras bonitas, nem no tamanho da prece. E aí entra outra coisa que não gera força à prece. A prece porque é do espírito tal, a prece porque foi fulano que ensinou. Ali são preces belíssimas e que tem uma utilidade. Então, está errado se eu trago para cá e faço a prece de Cáritas? Nada de errado, nada de errado. Com qual sentido você está trazendo para cá? Porque é bonita, porque vai guiar os nossos pensamentos e será assim mais fácil de acompanhar, e por ser muito bem feita, é fácil de se envolver, isso gera um envolvimento com aquilo ali, ótimo. Não vou levar porque essa é mais forte, essa é mais forte, então eu vou levar. Não, aí já é outro caminho, é outro caminho. Momentos para que a gente possa fazer a prece. Tem algum assim, não, esse momento tem que ser feito de todo jeito? Não, porque nem o trabalho da casa espírita e em nenhum momento da própria vida do espírita no dia a dia deve ter um ritual, fazer algo mecânico porque o fato de repetir é que vai dar certo. Não, mas tem momentos que é interessante, que é recomendável. Ao acordar, já há uma série de recomendações médicas, científicas, que a gente não deve pular da cama. Então a gente pode aproveitar essa recomendação e usar do tempo que está ali para fazer uma prece.
A prece é sintonia com Deus. Obviamente, com os benfeitores, os nossos anjos da guarda, para começar mais uma etapa muito importante. Antes das refeições, ao sair de casa, ao voltar para casa, antes de se deitar, porque a gente vai lá, escova os dentes, toma um banho, prepara o quarto, a iluminação, o mínimo possível, temperatura, isso a maioria de nós já cuida muito bem, mas só disso, esquece que o corpo físico vai descansar e nós espíritos vamos continuar a fazer nossas atividades de acordo com o nosso interesse. O que é que mais me interessa fazer no meu dia a dia? Quer dizer, o corpo físico dormiu, eu e o espírito vou mudar magicamente o que eu gosto de fazer. Não vai. Daí, como a gente sabe que tem traços ainda, características ainda inferiores, como também já trazemos, todos nós, coisas positivas, é bom uma preparação. Que a gente tenha essa preparação, uma leitura e a prece. Para essa preparação do mesmo, a importância para a preparação física, material e a preparação também espiritual. Outro momento muito importante de oração e que tem um efeito que vai além de onde a gente faz a prece é o Evangelho no lar. É um momento muito simples, aparentemente. Olhando assim, um grupo familiar que se reúne uma vez por semana, tira um horário que a maioria está ali presente, se puder, melhor ainda seriam todos, e vou fazer uma prece, estudar um pouco do Evangelho, bota um pouco de água para frutificar, 30 minutos no máximo. Como não tem ritual, pode ter Evangelho que passe disso, mas a média é 30 minutos, talvez até menos. Isso observando assim bem rapidamente. Mas vamos começar a detalhar a importância desse momento de oração para o ambiente do lar. É bom estar aqui agora. Os desencarnados não adianta responder. Minha percepção mediúnica é quase zero, muito menos ouvir. É bom estar aqui? Melhorou. Imagina os efeitos dessa reunião dentro de casa. É a mesma coisa. A gente está falando de quê? Presença dos benfeitores espirituais, energias espirituais, estudo do Evangelho. E aí o que isso reflete é uma enormidade. Mas eu faço Evangelho faz uns 10 anos, mas na minha casa não mudou nada não. São sementes que estão sendo plantadas e vai começar a dar resultado, sem dúvida alguma, em todos os corações que estão ali. Imagina o estudo do Evangelho do Cristo, o momento de oração. A gente está vendo a importância da oração, a família reunida, está ali, idoso, os adultos, as crianças que devem participar também, e o Evangelho deve estar acessível para elas também. E aí onde entra a flexibilidade do horário. Você vai fazer um Evangelho de meia hora com criança e quer que ela fique ali parada escutando, vai pegar a leitura do Evangelho igual que a gente fez agora para a criança e ele ficar escutando, entendendo tudo. É o bom senso, né? Vamos fazer as adaptações, preservando a mensagem do Evangelho, a mensagem espírita, e temos esse benefício de luz tão importante, mas tão importante, que a benfeitora Joana de Ângeles vai recomendar: só se ausente de casa no dia que faz o Evangelho, pode fazer o Evangelho se for extrema necessidade, porque o Evangelho significa Jesus no lar. É como se a gente recebesse a visita de Jesus, fica aí um pouquinho que eu vou ali sair para resolver alguma coisa. Mas se sair, vou perder o efeito do Evangelho. Novamente, o bom senso, eu preciso me ausentar. Então, sim, não vai perder o efeito do Evangelho que precisou. Agora, qual é? É uma real necessidade?
ou é algo que poderia ficar, né, para outro momento? O efeito dessa oração, as energias benéficas, por exemplo, isso é a mensagem de Joana de Ângeles, num edifício, não é só um apartamento, é todo o prédio. Numa casa, toda a rua. A importância de um simples, voltemos àquele início que eu falei, da estrutura da reunião e do tempo de reunião. Parece algo que, tão simples, né? Mas de um efeito muito grande. Mas é bom esclarecer bem detalhado. Vou fazer evangelho no lar, os problemas vão se acabar. Agora a nossa força e a ferramenta do evangelho para a gente saber o que fazer com aqueles problemas, isso sim vai nos ajudar a resolver os nossos problemas. A todos os componentes do lar, porque todos têm papéis importantes dentro do lar, vão receber aquela informação para trabalhar justamente a convivência, a resolução dessas situações dificultosas do dia a dia. Então, eu acredito que essa casa tem uma equipe que faz o evangelho no lar, se eu não me engano, né? Qual dia? Quartas-feiras, né? Achando os mesmos moldes no NEASA. Quem quiser, procura a equipe da casa, nome, endereço, que a equipe vai lá, realiza o primeiro ou até alguns outros e depois a pessoa dá continuidade. Só uma vez por semana, aí já não estou falando mais do trabalho da casa, tá? Que aí realmente as unidades dos trabalhadores costumam ser só uma vez na semana. Mas nós do nosso lado, eu quero fazer 3 vezes, não tem problema. Quero fazer todo dia, não tem problema, né? Outro detalhe em relação ao evangelho, já que é tão importante como um momento de oração, eu não sei se foi nesse grupo, porque tem tanto grupo, né? Mas alguém colocou justamente essa semana uma tirinha em quadrinhos de uma pessoa que no primeiro quadrinho estava lá, sozinha, água purificada, o evangelho aberto, e pensando, estou fazendo o evangelho sozinho. Aí na outra tirinha tinha as companhias. Não precisa ficar com medo não, tá? Porque os espíritos são pessoas como nós, só que não estão mais com a roupagem física. E nesse caso do evangelho, são benfeitores. Então não estaremos fazendo o evangelho só. E aí lembramos do Cristo, onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei presente. Então, se eu não estou só, então ele está presente. Claro que entra novamente o bom senso. Jesus ele vem pessoalmente, calma, né? Mas certamente envia benfeitores que fazem muito bem o papel do auxílio, da proteção e do amparo. Vocês sabiam que o Evangelho segundo o Espiritismo tem o capítulo 28? Porque é muito comum assim, no Evangelho no Lar, ou grupo de estudo da Casa Espírita, pula a introdução, que é importantíssima, como de qualquer livro, né? Você vai entender depois sem a base, sem alguns esclarecimentos do autor. Pula a introdução, começa no capítulo 1, não vim destruir a lei, e termina no 27. Mas tem o capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Eita, essas que são as boas. Não é isso. A gente já comentou sobre essa questão. Nós vamos encontrar lá um capítulo fundamental para o nosso estudo sobre prece. Kardec faz o seguinte com os benfeitores espirituais: o entendimento do assunto e depois a prece. Exemplo: prece pelos obsidiados. Como eu vou fazer uma prece por alguém obsidiado se eu não entendo o que é uma obsessão? Aí Kardec, antes da prece, olha, obsessão, perturbação espiritual de um espírito para com o outro. O indivíduo que é obsediado, que é perseguido, tem uma série de dificuldades de ordem espiritual e, muito provavelmente, de ordem física, e sai detalhando todo o processo de obsessão. Depois, a prece dessa forma. E ali é um guia, uma orientação para a formulação das ideias. Aí tem prece pelos sofredores, prece por quem acaba de voltar para o plano espiritual, prece pelos doentes. Em todas elas há a explicação anterior. Mas antes de chegar nessa parte dessas preces que eu falei agora,
o começo é belíssimo. A explicação do Pai Nosso. Porque é interessante. Tem pessoas que fazem um Pai Nosso numa velocidade que é uma coisa incrível. Será que estão entendendo? Será que estão sentindo aquilo ali? Certamente que não. Cada parte do Pai Nosso tem o seu significado. Cada parte dá, no mínimo, uma palestra. Cada parte. E vamos encontrar lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo exatamente isso. Uma parte, o entendimento daquilo ali. E assim por diante. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Palestra sobre Deus, a grandeza e a presença divina. Venha a nós o vosso reino. Falar sobre o reino de Deus e a nossa condição de construir o reino de Deus, outra palestra. Seja feita a vossa vontade na terra como em todos os lugares habitados. A vontade divina, o que Ele, o Criador, espera de nós. Dai-nos o pão de cada dia, material e espiritual. Outra palestra. Perdoai as nossas dívidas, como perdoamos àqueles que nos devem. E aqui tem outra coisa que é interessantíssima. A adaptação que algumas pessoas fazem. Meu Deus, me perdoe, assim como eu tento perdoar outra pessoa. Mas não é assim. É me perdoe, assim como eu perdoo. Não é pelo que eu tento, é pelo que eu faço. Lógico que tentar, esforçar tem o seu valor. Não estou dizendo isso não, tá? Que não tenha valor. Mas em relação à prece, é construir, trabalhar para construir uma condição de perdoar. Mas a gente tenta, né? O jeitinho. E o perdão, aí é outra palestra também. Não nos abandoneis à tentação e livrai-nos do mal. Outra oportunidade de estudo. Se eu faço o Pai Nosso, é uma prece mais forte, volta àquele assunto. Depende dos itens da qualidade da prece. Pode não ter valor nenhum. Naquele contexto de pressa, de falta de concentração, de fazer só por fazer, mas pode ter um valor imenso. Então a prece, ela é muito importante, deve estar presente, sim, no nosso dia a dia. É um recurso de força, é um recurso de caridade para com alguém, de auxílio, e devemos colocar em prática no nosso dia a dia. A correria é muito grande e eu esqueço, ou vou deitar tão cansado, tão cansada, ou acordo, é tanta coisa para fazer, já esqueci. Já tem coisa errada aí, né? É tanta correria que você nem percebe quando adormece. É tanta coisa para fazer que você nem percebe, né? Já acorda e já vai na agitação. Então, tem alguma coisa que não está legal aí. A gente não precisa abarcar o mundo todo, a gente não precisa dar conta de tudo, porque uma hora essa conta vai chegar. Porque a gente tem esses tempos, como também, além da prece, o tempo da reflexão, do autoconhecimento, porque a prece está bem ali associada, né? Aquele momento também da meditação, aquele momento da reflexão interior. Importante esse autoconhecimento. Como é que eu vou melhorar se eu não sei o que é para melhorar? O que é que eu preciso fazer para corrigir, né? O que é que precisa ser corrigido? Então parar de tanta correria e reservar momentos para as nossas orações. E essa oração, eu não preciso botar a mão assim, eu não preciso fechar os olhos e parar. Se eu me sinto melhor assim, tudo bem, a gente respeita. Mas eu posso caminhando e fazendo a prece. Dirigindo já é um pouquinho complicado, mas ainda dá, de uma maneira rápida, ainda dá. Mas com todo o cuidado do mundo.
ao chegar no ambiente de trabalho. Enfim, diversas oportunidades. Não deixemos de incluir a prece. Que a gente possa estudar cada vez mais essa doutrina maravilhosa, que nos possibilita justamente isso, caminhar de olhos abertos. Lembra da colocação de Jesus: desperta, ó tu que dormes. E também lembro da colocação de André Luiz no livro Agenda Cristã: com o estudo e esclarecimento espírita, evitamos cair em diversas condições de aflição. É uma oportunidade de ter consciência que somos espíritos imortais, caminhar na reencarnação de olhos abertos, conscientes. Estamos aqui de passagem, a finalidade é o desenvolvimento espiritual, as coisas materiais têm a sua importância, mas no seu devido lugar, e caminhar com equilíbrio. Dedicar energia àquilo que realmente tem importância, deixar de se preocupar com aquilo que não tem importância, e caminhar com essa clareza. Por isso o momento do Evangelho é importante, a palestra é importante, aquele momento que estou fazendo alguma atividade em casa, eu coloco um áudio de alguma palestra espírita, é importante, porque é desse estudo que vem a fé raciocinada e que vem esse discernimento para a prática, para o desenvolvimento do bem em nossas vidas, e não esquecer jamais do auxílio e do recurso da prece. Então, meu agradecimento à casa pela oportunidade de trabalho e de estudo, meu agradecimento a vocês pela presença, pela paciência, né, em relação à tosse. Já é complicado escutar esse careca chato falando, que já é fanho, e ainda tossindo. Realmente hoje teve uma chance de expiação, de recuperar, né, dívidas do passado, excelente, tá? Mas uma boa noite a todos, uma boa continuidade de feriado, que retornemos às nossas lares em paz, que assim seja.